Vamos lá. Assistencialismo e promoção social. Isso é um tema delicado, não é? Porque o que realmente é assistencialismo e o que realmente é promoção social? O que fazemos as caridades no nosso dia a dia, isso é promoção social ou assistencialismo? O que fazemos, promovemos dentro das nossas casas espíritas, é assistencialismo apenas ou é promoção social? Para que possamos entender um pouco conhecer um pouco a ação social, vamos falar um pouquinho de história, onde os egípcios, há 5.000 anos antes de Cristo, respeitavam o próximo e reverenciavam os mortos. Consegue ouvir eu falando daqui? Daqui, consegue? Ah, é? Ótimo. Babilônios. Aí não. Aqui, ok? Mais ou menos? Tá. Babilônios, 3.000 anos antes de Cristo. Hammurabi, em 1730, foi rei babilônico e deu a seu povo um código de leis, com a finalidade de implantar justiça na terra, destruir os maus e o mal, prevenir a opressão do fraco pelo forte, iluminar o mundo e propiciar o bem-estar do povo. Os hindus, que foi a religião formada, onde surgiu Buda, em 600 a.C., teve como fundador do budismo, que ensinava por parábolas a tolerância, a igualdade e a bondade, Buda. Os chineses, em 600 a.C., Confúcio ensinava a bondade e a lealdade, a fim de se alcançar um ideal superior. Os chineses condenavam a guerra. Os gregos eram intelectuais, cultivavam as artes, dando-lhes caráter religioso. Respeitavam o trabalho e valorizavam a hospitalidade. Os romanos, era hábito servir ao povo, banquetes seguidos de distribuição de mantimentos e dinheiro, para minimizar a ira do povo, sufocando possíveis revoltas. Era uma medida meramente paliativa. E se hoje nós encontramos algumas ações parecidas, não sei se é acaso ou alguma... Os judeus, entre os povos antigos, foram os primeiros a manifestar noções, ainda confusas, de generosidade. Tinham mais consideração pela mulher, cuidavam dos mais fracos, dos pobres, crianças e dos estrangeiros. Pagavam dízimo em favor do pobre. Recomendavam o amor ao próximo, mas não ao inimigo. Então, como podemos observar, o bem, ele sempre foi feito, né? A ajuda ao próximo sempre foi atuante, desde o começo da história. Agora, como é que entendemos tudo isso? Nós temos que considerar que estamos falando de 5.000 anos antes de Cristo, e hoje estamos a 2.000 anos após Cristo, e ainda não aprendemos realmente a fazer a ação social, a promover a ação social de uma maneira correta, de uma maneira a ajudar verdadeiramente o próximo. Como somos espíritos que estamos em constante ascensão, temos que considerar que realmente no passado existia alguns erros. O que não podemos fazer é continuar praticando os mesmos erros. Aí surgiu um cara, que é Jesus. E esse cara veio para transformar a nossa história, a história da ação social, a história da promoção social.
E Jesus começou a pregar os seus ensinamentos. Amar ao próximo como a si mesmo. Pouco foi entendido. Fazei aos outros o que gostaria que o outro lhe fizesse. Como é que faria isso? Numa época em que os corações endurecidos, pessoas ignorantes, chega um cara dizendo que é o Filho de Deus e vem falando que eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Na verdade, eles não sabiam nem amar a si mesmo. Como é amar ao próximo? Essa lição é uma das mais belas do Evangelho, que nos exemplifica e nos esclarece a verdadeira ação social, que é a parábola do bom samaritano, que encontramos em Lucas. E aí, para piorar um pouco a situação, Jesus falou que a gente deveria amar os nossos inimigos. Aí, a galera não aguentou. Falou, como é que eu posso amar o meu inimigo? Isso foi a gota d'água. Porém, os ensinamentos de Jesus se perpetuaram, porque eram baseados na verdade, eram baseados no amor verdadeiro, eram baseados na lei de Deus, que é imutável, que permanece em todos os momentos, em todos os tempos, em todos os lugares. A história da ação social no Brasil começa em 1530, logo após o descobrimento, com Nóbrega e Anchieta, vindos de Portugal, se dedicam ao trabalho de catequese dos índios e assistência em geral. Brás Cubas, em 1543, fundou a primeira Santa Casa em Santos, que se multiplica em todo o Brasil, se multiplicou. Fabiano de Cristo, português, por volta de 1700, veio para o Brasil ingressando mais tarde na ordem dos franciscanos. Dedicou sua vida à prática da assistência aos doentes e necessitados. Então, a história da assistência no Brasil, ela é antiga, ela existe desde o seu descobrimento, não é? Com o Espiritismo, tivemos nomes fantásticos, como Bezerra de Menezes, apóstolo do Espiritismo, médico, dedicou a sua vida ao desapego e amor, à assistência aos doentes e a todos que o procuravam, necessitados de auxílio. Eurípides Barçanufo, educador espírita, dotado de diversas faculdades mediúnicas, dedicou sua vida à educação do jovem, aos aflitos e abandonados pela sorte. Atendia a todos que o procuravam e ainda, em momentos de folga, saía pelas arrabaldes da cidade a socorrer doentes, assistindo os necessitados de toda ordem e pregando a doutrina do amor ao próximo. Tivemos também Anália Franco. Fundou e supervisionou mais de 70 asilos, creches e escolas espalhadas por vários estados brasileiros. A síntese do seu pensamento era: o nosso fim é procurar diminuir cada vez mais em nosso meio a necessidade da esmola pelo desenvolvimento da educação e do trabalho, de quem provém o bem-estar e a moralidade das classes pobres. Eduquemos e amparemos os pobres, as pobres crianças que necessitam do nosso auxílio, arrancando-as das trilhas dos vícios, tornando-as cidadãs úteis e dignos para o engrandecimento de nossa pátria. E, por fim, Batuíra, Antônio Gonçalves da Silva, português, veio para o Brasil ainda criança
e como imigrante aqui cresceu e desenvolveu sua obra de dedicação ao próximo. Em 1873, por ocasião da epidemia de varíola, assistiu os doentes e flagelados com verdadeiro espírito de renúncia, dando não apenas o remédio, mas também o pão, o teto e o agasalho. Começou como jornaleiro e terminou seus dias como jornalista espírita. Foi o fundador e impressor do jornal Verdade e Luz. Então, temos exemplos na história magníficos. Exemplos de renúncia verdadeira. E quando nós pegamos essas pessoas que escreveram a história da assistência social no Brasil, muitas vezes nos questionamos qual foi o conteúdo, qual foi a planta, qual foi o trabalho que realmente germinou na mão dessas pessoas. Qual a história que essas pessoas realmente escreveram? Quais são os exemplos que elas nos deixaram? Será que o trabalho que fizeram só nós, espíritas, conhecemos? Estou falando de Bezerra, de Eurípides, de Batuíra? Ou será que se espalha em toda a população? Será que todos conhecem verdadeiramente o trabalho dessas pessoas? Ou ainda temos o pensamento que esse trabalho assistencial de sair para a rua, nós sozinhos, não serve para nada, que seria apenas uma gota no oceano? Temos esse pensamento? Um dia questionaram Madre Teresa de Calcutá sobre isso. E o jornalista perguntou: Madre, mas esse trabalho que a senhora faz com essas crianças é apenas uma gota no oceano. E ela respondeu: olha, meu filho, pode ser uma gota, mas sem essa gota o oceano seria menor. E vieram os transformadores, as pessoas que realmente transformaram a ação social na época nessa época mais atual, no século XVIII e XIX, que foi São Vicente de Paulo e Antônio Frederico Ozanam, aonde eles mudaram a filosofia de atendimento. Eles levaram até o necessitado a visita fraterna, para conhecer, para enxergar, para sentir qual realmente eram as necessidades de cada um. São Vicente de Paulo mudou a visão da assistência social. E no século seguinte, juntamente após Ozanam, com as conferências vicentinas, levaram para todo mundo essa assistência a domicílio, onde os médicos ou assistentes sociais iam até os necessitados, tirando totalmente aquela visão de esmola, aonde o necessitado vem até nós. Se nós estamos disponíveis a ajudar, se somos disponíveis ao outro, por que não irmos de encontro a ele? Se abrimos simplesmente uma casa espírita e esperamos que eles venham até nós, isto é muito paliativo. Precisamos sim pegar o nosso grupo das casas espíritas e ir de encontro com os necessitados. E esta visão de São Vicente de Paulo, que possamos ir em busca daquelas pessoas que necessitam. O que realmente é o assistencialismo? São ações assistencialistas. Ações assistencialistas são ações imediatas, imediatistas, de curto prazo.
Dar esmola é uma ação assistencialista, pois não modifica a condição de quem recebe. Dar comida é uma ação assistencialista, pois mata a fome somente naquele momento. A sociedade precisa criar condições de geração de renda para que as pessoas consigam trabalhar, dar condições a elas. Esta é a visão do assistencialismo. A ação social é qualquer atividade realizada por empresas ou pessoas para atender as comunidades em suas diversas formas, conselhos comunitários, organizações não governamentais, ações comunitárias, etc. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. É a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, tira totalmente o assistencialismo da frente. Mas o que realmente fazemos nas nossas casas espíritas? O que realmente fazemos nas nossas atividades pessoais de assistência social? Podemos classificá-las como assistencialismo ou ação social, como promoção social? Distribuir sopa é assistencialismo ou ação social? Levar uma cesta básica é assistencialismo ou ação social? Fazer palestras educativas é assistencialismo ou ação social? Será que estamos fazendo a coisa certa? Mas o mais importante não é julgar ou questionar os nossos trabalhos. É buscar novos horizontes. É promover uma ação diferente. Se nós estamos falando que dar comida, dar cesta básica é assistencialismo, então nós achamos isso na Revista Espírita, que a primeira campanha promovida por entidade espírita de que se tem notícia foi realizada por Kardec, através, que está na Revista Espírita de 63, com o objetivo de arrecadar recursos para socorrer os operários que naquela época eram vítimas do rigoroso inverno. Eram doações recebidas, apenas fazia o que a gente faz hoje. Receber roupas, comidas, e ele promoveu. Isso é assistencialismo? Ou é ação social? Então, como é que podemos julgar? Não é? Nós precisamos, sim, encontrar novas formas de promover a ajuda ao outro nas nossas casas espíritas. Nós precisamos superar essas dificuldades que temos de entender, ou mesmo a dificuldade ainda que carregamos junto com a gente, de julgar o trabalho do próximo, o trabalho do outro, porque aquela casa faz isso, aquela casa faz aquilo. E a gente acha que o nosso é sempre mais bonito. E continuamos. Nós temos creches, temos abrigos de idosos e sanatórios, atendimento fraterno, passe, evangelização, distribuição de cestas básicas e leite, palestras educativas, algumas escolas espíritas. Isto é assistencialismo ou é ação social? Como é a sopa, a distribuição da sopa? Nós temos hoje algumas ações do governo, como Fome Zero. Podemos classificá-la de que forma? Sabemos que a pessoa só recebe o cartão com o recurso financeiro mensal se os filhos frequentarem uma porcentagem mínima de aulas na escola. Podemos classificar isso como assistencialismo? Muitas casas espíritas promovem a distribuição da cesta básica mediante
impondo ao necessitado de vir até o centro para recebê-la, para que ele assista uma palestra. Não é mais ou menos a mesma troca? Mas isso é assistencialismo ou é ação social? Como temos o Bolsa Família, não é? Isso é uma ação de troca de votos? Mas quantas pessoas são ajudadas? Quantas pessoas realmente são tão necessitadas que necessitam desse amparo naquele momento? Como é que podemos julgar? É logicamente que temos as nossas divergências muitas vezes com o governo, não é? Não estamos felizes porque essas promoções aparecem justamente nos momentos de eleição. Porém, ajuda alguém? Esse tipo de ação, como o Bolsa Família, que também, repetindo, é como o Fome Zero, que a pessoa só recebe mediante, logicamente que isso aí vira uma questão de município, mas é só mediante a frequência dos filhos na escola de uma determinada porcentagem. Então, isso não é uma troca que pode ajudar de alguma maneira aquela família, mesmo que tenhamos esse rótulo como assistencialista? Mas nós precisamos mudar. Nós precisamos transformar esta visão de assistencialismo. E mesmo a visão que temos de ação social hoje. O que nós precisamos fazer para mudar? Levar novos pensamentos, novas atividades. O que nós precisamos fazer é humanizar o nosso trabalho. É passar a enxergar o outro como um todo. Passar a ver o outro como um ser humano. Nós precisamos estar disponível ao outro e não apenas em dar. Nós precisamos ajudar, humanizar, entender verdadeiramente o que o outro necessita. E para isso, temos como exemplo, nada melhor que a parábola do bom samaritano, não é? Observar a realidade encontrada e procurar compreender a sua complexidade, analisando a melhor forma de entender ao necessitado, estar disponível. É como ele fez, que viu ao longe um homem caído, observou, parou e viu que ele estava precisando de ajuda. Poderia ser uma armadilha, porém ele se dispôs a observar. Ele teve paciência. Ele começou a disponibilizar-se para o outro. Ele aproximou. Ir ao encontro ao outro forma-se, conforme assevera Vicente de Paulo, ir ao encontro de quem necessita e não esperar que o necessitado venha até nós, rompendo uma concepção tradicional que reduzia apenas a esmola. Ele fez isso, o bom samaritano. Ele aproximou. Ele estava ali presente. Ele não esperou ninguém pedir para ele. Ele se disponibilizou a aproximar-se e foi. Utilizou os recursos necessários à assistência imediata. Assistência imediata é assistencialismo. Comida, cesta básica, roupa. Porém, ele fez o que era preciso naquele momento.
Utilizar sim dos recursos, para que se tenha em mãos os recursos que se tem em mãos e os que possam reunir para o atendimento aos necessitados naquele momento. E naquele momento aquele homem estava precisando de ajuda, pois ele foi assaltado e espancado por ladrões. E naquele momento o bom samaritano pegou azeite e vinho para curar as suas feridas. Acompanhar. Precisamos acompanhar o progresso dos necessitados. E ele fez. Ele montou aquele homem no seu cavalo, levou a uma estalagem e lá cuidou dele. É dar prosseguimento ao trabalho de reerguimento, adotando as providências e procedimentos necessários ao processo de recuperação individual e social do assistido. Precisamos acompanhar, precisamos ter nas nossas casas espíritas fichas de atendimento. Pois as pessoas que passam, muitas vezes, para um atendimento fraterno, depois não procuramos mais saber como é que está aquela pessoa. A pessoa simplesmente passa. E para o atendente, é apenas mais uma pessoa que passou por lá. Não buscando saber ou querer conhecer o que levou aquela pessoa que se encontrava necessitada na hora. Então é preciso acompanhar o reerguimento e ajudá-lo a reerguer. Precisamos tornar-se responsável pelo outro. Então eu vou ter que levar o cara para minha casa. Não. Vou ter que passar o nome do filho dele para o meu nome. Não. Nós vamos responsabilizar. Nós vamos fazer como fez o bom samaritano. Tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Após o bom samaritano sair da estalagem, ele deixou lá uma quantia em dinheiro para que o homem cuidasse, para que o dono da estalagem cuidasse do homem caído, porém, deixou claro que voltaria e que acertaria tudo o quanto ele gastou até que aquele homem se reerguesse. Em momento algum, o bom samaritano perguntou quem era aquele homem. Em momento algum, na parábola de Jesus, classifica aquele homem caído por classe social, por cor, por raça, por religião. Era apenas um homem. E era o homem que o bom samaritano estava ajudando. Qualquer homem. Ele poderia ser uma pessoa rica, ele poderia ser uma pessoa pobre, ele poderia ser uma pessoa influente, ou poderia ser apenas um andarilho. Ele não se pôs a perguntar. Ele apenas ajudou, confirmando o seu compromisso de pleno atendimento às necessidades do homem caído. E é assim que devemos prosseguir. É assim que devemos agir para promover o reerguimento das pessoas que nos buscam. Sendo nas nossas casas espíritas, sendo fora delas. Precisamos nos comprometer verdadeiramente para com a assistência. Precisamos, porque muitas vezes fazemos uma troca. Ainda nas nossas imperfeições, trocamos simplesmente. Eu participo da cesta básica do meu centro porque eu sei que eu necessito fazer isso. Apenas isso.
mas não faz com verdade, muitas vezes. Não faz com responsabilidade. Não faz com essa entrega verdadeira do bom samaritano. São Vicente de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela aventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. E ainda no mesmo evangelho, no mesmo capítulo, completa Cheveros: não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que tua esmola. Então é provado para a gente que uma palavra, que um abraço, que a disponibilidade é muito mais importante do que o material. Não que isso impeça a gente de ajudar com o alimento ali, naquela hora, necessário para aquela pessoa, mas que possamos ir além. E nós, o que fazemos quando encontramos cenas como esta? Amigos, obrigado.